Ninguém nota a fundação que sustenta um edifício até que ela decide se mover e derrubar tudo o que está no topo. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos essa história incrível, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Gyeori sempre encontrou conforto nas sombras, operando a máquina sem jamais buscar os aplausos da plateia. Durante uma longa jornada de 15 anos, ele serviu como pilar administrativo do Hospital Centermere, localizado na chuvosa Portland, Oregon. Sua rotina envolvia gerenciar orçamentos complexos, revisar contratos e lidar com a montanha de burocracia que permitia à instituição salvar vidas, tudo isso sem que a maioria dos médicos sequer soubesse seu nome. Não era uma função cercada de prestígio, mas Gyeori apreciava a segurança e a certeza de que seu esforço silencioso era vital. Ele era um homem de métodos, extremamente organizado e visto pelos colegas mais próximos como a pessoa certa para desenrolar qualquer nó administrativo. Sua carreira era um mar calmo e ele não desejava tempestades. Dentro de casa, a dinâmica não era muito diferente. Gyeori e Vanessa Mitchell compartilhavam uma vida há 14 anos, sendo 12 deles sob o compromisso do casamento. Ela também fazia parte do quadro de funcionários do hospital, tendo iniciado sua trajetória como assistente escalado até a gerência de operações. Gyeori sempre olhou para a determinação dela com admiração, respeitando a garra com que ela abraçava o trabalho e buscava subir cada degrau corporativo. Aos olhos dele, formavam uma dupla inabalável. Compartilhavam as contas, planejavam a aposentadoria e sonhavam em sintonia. O casal optou por não ter herdeiros, uma escolha deliberada para priorizarem suas trajetórias profissionais e desfrutarem da liberdade a dois. A existência deles era descomplicada, farta e parecia seguir o roteiro perfeito. Contudo, o cenário mudou drasticamente quando Vanessa alcançou o topo, sendo nomeada diretora executiva do Centermere. A novidade veio numa tarde de sexta-feira e Gyeori transbordou de orgulho genuíno. Ele testemunhou cada hora extra, cada fim de semana perdido e todo o suor que ela derramou para conquistar aquela cadeira. Na noite subsequente, ele montou um cenário romântico em casa para celebrar, cozinhando o jantar favorito dela e abrindo um vinho reservado há anos para um momento como aquele. Vanessa agradeceu com um sorriso, mas seus olhos estavam vazios, focados em algo além daquela sala. Gyeori creditou a frieza ao peso da nova coroa e relevou, mas as semanas que vieram provaram que aquele abismo entre eles não era passageiro. Vanessa iniciou uma metamorfose sutil e cruel. A forma como falava do emprego mudou, ou já não havia partilha de dificuldades ou pedidos de conselho, apenas uma autoafirmação constante de seu poder. Nos corredores do hospital, ela passou a tratar o marido com um distanciamento gélido, quase como se quisesse demarcar que agora habitavam mundos distintos. Na privacidade do lar, as críticas começaram. Ela diminuía a função dele, rotulando-a de básica e insinuando que ele carecia de ambição. Gyeori tentava relevar, mas cada comentário era uma farpa. A transformação comportamental dela só piorava. Os horários de Vanessa tornaram-se imprevisíveis. Ela chegava cada vez mais tarde, munida de álibis perfeitos, reuniões com a diretoria, jantares com doadores, eventos beneficentes indispensáveis. Gyeori engolia as justificativas. Ele compreendia que a liderança exigia sacrifícios, mas sua intuição alertava para algo fora do lugar. Vanessa renovou o guarda-roupa com peças de grife, passou a usar fragrâncias desconhecidas e não largava o celular, trocando mensagens com um sorriso malicioso que Gyeori não recebia há meses. Ao ser questionada, as respostas eram evasivas. Assuntos da empresa, dizia ela, voltando a digitar freneticamente. Uma angústia apertava o peito de Gyeori, mas ele se recusava a alimentar a paranoia. A confiança era a base deles. Tinham uma vida construída tijolo por tijolo. Ela jamais faria algo assim. Porém, numa quinta-feira qualquer, o mundo dele ruiu. Gyeori estava em sua sala, auditando relatórios financeiros trimestrais para a contabilidade. Ele executava essa função com precisão cirúrgica, validando cada dígito, cada cláusula, cada transferência. Era o seu jeito de ser. Ao cruzar os dados do último semestre, um padrão estranho saltou aos olhos.
Havia saídas de caixa frequentes e vultosas para uma entidade denominada os Stratavis Consulting. Georg estranhou. Ele conhecia os fornecedores de cor, mas aquele nome era uma novidade absoluta. Checou os arquivos do ano anterior e confirmou que a empresa não existia nos livros contábeis antigos. Os depósitos iniciaram exatamente 90 dias após a ascensão de Vanessa. Eram transferências mensais fixas de 15 mil, somando 90 mil em pouco tempo. A descrição nos lançamentos era genérica, consultoria estratégica para otimização de fluxo. Um calafrio desceu pela espinha de Georg. Aquilo fedia. Contratos desse valor demandavam aval do conselho e ele jamais viu tal papelada cruzar sua mesa. Acessou a internet e buscou pela tal consultoria. O site era uma fachada digital, cheio de chavões corporativos e sem substância. Sem portfólio, sem clientes listados, zero credibilidade. Clicou na seção O Quem Somos e leu o nome do CEO, Adrian Cole. O nome ecoou em sua mente. Georg forçou a memória e recordou que Vanessa citara o Adrian superficialmente, pintando-o como um consultor externo auxiliar. Ela nunca aprofundou e ele nunca pressionou. Agora, diante da tela luminosa, seu estômago embrulhou. Deixou de ser uma dúvida fiscal para se tornar uma suspeita visceral. Pegou o smartphone e buscou o tal Adrian nas redes. Achou o perfil profissional, um homem na casa dos 40, sorriso ensaiado e uma biografia pomposa sobre liderança revolucionária. Georg encarou a foto e a fúria começou a ferver. Ainda não tinha a prova cabal, mas seu instinto gritava que a situação era podre. Georg tomou uma decisão e não esperaria. Não gastaria semanas bancando o detetive passivo enquanto era feito de tolo. Esse não era seu perfil. Se havia um erro, ele o encontraria agora. Olhou o relógio, 3:30 da tarde. Vanessa costumava encerrar o expediente às 5. Arrumou seus pertences, alegou um mal-estar súbito aos colegas e saiu mais cedo. Mas não foi para o refúgio do lar. Georg estacionou do outro lado da avenida, num ponto estratégico onde tinha visão clara da saída administrativa sem ser visto. Por um instante, sentiu-se ridículo, como num drama barato de TV. Mas o sentimento de ridículo foi suplantado por uma determinação gelada. Ele exigia a verdade. Georg aguardou, focado na porta de vidro. Às 5:15, Vanessa surgiu. Falava ao celular, rindo com uma leveza que não mostrava em casa. Georg a viu caminhar para o estacionamento, mas ela ignorou o próprio veículo e seguiu para um sedã escuro desconhecido. A porta do motorista se abriu e um homem desceu. Mesmo de longe, Georg identificou o rosto do perfil online. Era Adrian. Georg assistiu, petrificado, enquanto sua esposa abraçava Adrian com uma intimidade inegável. Não era um cumprimento de negócios, era posse e desejo. Entraram no carro e arrancaram. Georg o seguiu, mantendo distância segura, com o coração quase rasgando o peito. Rodaram por 15 minutos até o Hotel Cascadian, um local discreto e elegante. Georg parou o carro e viu a dupla entrar no saguão, sussurrando e se roçando. Com mãos trêmulas mas firmes, ele capturou fotos da entrada deles. Não eram imagens explícitas, mas provavam um encontro clandestino. Georg esperou mais um pouco, sentindo a raiva crescer como uma maré negra. Decidiu que bastava. Não faria um escândalo no lobby. Isso não lhe daria vantagem. Georg deu partida e dirigiu para casa, a mente acelerada. Agora ele tinha em mãos a fraude financeira e a prova da infidelidade. Vanessa não estava apenas quebrando os votos matrimoniais. Ela estava saqueando o hospital para patrocinar o romance. Georg sentiu uma dor aguda misturada com ódio, mas também uma clareza cristalina. Ele sabia o próximo passo. Em casa, descarregou as fotos e imprimiu as melhores. Em seguida, imprimiu todos os registros dos pagamentos suspeitos para as Stratavis. Organizou o dossiê numa pasta e a depositou no centro da mesa de estar. Sentou-se no sofá, na penumbra, e aguardou. 2 horas depois, às 8 da noite, a fechadura girou.
Vanessa entrou, jogou a bolsa no canto e anunciou: "Oi, amor, desculpe a demora." A reunião do conselho foi interminável. Gary permaneceu mudo. Ela entrou na sala e travou ao ver o marido imóvel no escuro, iluminado apenas pelo abajur, diante de uma mesa forrada de papéis. "Gary, o que é isso?" Ele apontou para a cadeira oposta. "Senta." Vanessa vacilou, mas obedeceu, o medo já surgindo em seu olhar. Gary deslizou as fotos pela mesa. "Hotel Cascadian, hoje, às 5:30. Vanessa perdeu a cor, pegou as imagens com dedos trêmulos e ficou muda. "Há quanto tempo, Vanessa?" Gary perguntou, a voz baixa e letal. "Há quanto tempo você dorme com esse consultor de fachada?" Ela tentou falar, gaguejou. "Gary, eu posso explicar." "Não pode." Ele a cortou. "Não existe explicação para isso." Gary jogou os relatórios financeiros sobre as fotos. R$ 90.000 em 6 meses. Pagos a uma empresa fantasma que não produz nada. Verba do hospital desviada para bancar seu amante. Os olhos de Vanessa se arregalaram. A máscara de executiva implacável caiu. "Gary, não é o que parece." "É exatamente o que parece," ele retrucou, cada vez mais frio. "Você está roubando a instituição para sustentar esse sujeito e eu tenho o rastro completo. Contratos forjados, pagamentos irregulares, justificativas pífias, tudo." Vanessa desabou em choro, não de remorso, mas de puro pavor. "Por favor, Gary, não faça nada. Eu devolvo o dinheiro, eu arrumo tudo. Nós podemos resolver." Gary negou com a cabeça lentamente. "Não, nós não podemos, porque eu já resolvi." Vanessa o olhou sem entender. Gary soltou a bomba final, pausadamente. "Hoje à tarde, antes de te seguir, enviei cópias anônimas de tudo isso para 3 diretores do conselho e para a auditoria externa. Eles vão abrir os e-mails amanhã cedo." O rosto de Vanessa ficou cinza. "Você não fez isso." "Fiz. E fiz mais. Já tenho advogado. O pedido de divórcio entra na segunda-feira, anexado a todas essas provas. Adultério e apropriação indébita. Você vai sair sem nada." Vanessa levantou-se, desesperada. "Você não pode destruir minha vida. Eu lutei anos para chegar aqui." Gary levantou-se também, encarando-a com uma autoridade que ela desconhecia. "Você destruiu sozinha." "Por quê, Vanessa? Achou que era intocável? Achou que eu era insignificante demais para notar?" Ela não tinha resposta, apenas soluçava. Gary pegou as chaves do carro. "Vou para um hotel. Amanhã busco minhas roupas. Aproveite a casa por enquanto, não será sua por muito tempo." Ele foi até a porta, mas parou para um último golpe. "Sabe o pior? Não é a traição. É você ter me tratado como um nada, como se 15 anos de parceria não valessem lixo. Você me pisou achando que eu ficaria calado, mas eu não sou invisível. E agora, todos saberão quem você é." Na manhã seguinte, Gary voltou, empacotou sua vida enquanto Vanessa se escondia no quarto. Ele não a procurou. O ciclo estava encerrado. Gary alugou um flat próximo ao trabalho e manteve a cabeça erguida, sabendo que o furacão estava apenas começando. Na segunda-feira, a bomba detonou. O conselho recebeu a denúncia e abriu inquérito imediato. A auditoria comprovou as fraudes nos pagamentos para as Tratavis. Não havia licitação, nem entregáveis, nada que validasse a saída do dinheiro. Vanessa foi convocada para uma reunião de emergência. Tentou mentir, alegando que os documentos existiam, mas, encurralada, não apresentou nada. Adrian Cole foi intimado e, sob pressão legal, confessou que a consultoria era fictícia. Ele admitiu ter feito reuniões de fachada e copiado relatórios da internet, nada que justificasse 90.000. O dinheiro bancava o luxo do casal clandestino. Adrian também era casado e,
Quando sua esposa soube do caso pela investigação, o mundo dele caiu. Ela procurou Georg para entender a extensão da sujeira e ambos trocaram informações, unidos pela dor da traição. O caso vazou para a imprensa. Jornais locais estamparam: diretora desvia fundos para amante. Vanessa foi afastada enquanto a demissão era processada. O conselho, temendo pela imagem do hospital, agiu rápido. Em 2 semanas, Vanessa foi demitida por justa causa. Perdeu o salário, a carreira e a credibilidade. Ninguém no setor a contrataria com aquela mancha no currículo. Adrian perdeu seus outros clientes e viu seu casamento ruir. Sua esposa pediu divórcio litigioso e guarda total das crianças, usando a fraude como prova de caráter duvidoso. Adrian tentou fugir para outra cidade, mas a fama o perseguiu. Georg, por sua vez, permaneceu no hospital. No início, houve fofocas, mas a verdade prevaleceu. Ele deixou de ser visto como o marido traído para ser admirado como o profissional íntegro que teve a coragem de expor a corrupção, mesmo que custasse sua família. Colegas que o ignoravam agora o saudavam com reverência. A nova diretoria agradeceu publicamente a honestidade de Georg. O divórcio foi rápido. Com as provas irrefutáveis, Vanessa não teve defesa. Georg ficou com a maior parte do patrimônio, incluindo a casa, enquanto Vanessa ficou com as dívidas judiciais e a obrigação de ressarcir o hospital. Ela tentou contatar Georg, enviando mensagens chorosas de arrependimento, implorando por uma segunda chance. Georg bloqueou tudo. A mulher que ele amava era uma miragem. A Vanessa real era capaz de roubar e mentir sem piscar. Georg já não sentia ódio, apenas um vazio onde antes havia amor, e uma vontade imensa de recomeçar longe daquele veneno. Meses depois, organizando sua vida nova, Georg recebeu uma ligação inesperada. Era um recrutador de Seattle, oferecendo a vaga de diretor financeiro em um grande centro médico privado. Alguém havia indicado seu nome, elogiando sua ética inabalável. Pela primeira vez em muito tempo, Georg sorriu. Aceitou o desafio. 6 meses após o caos, ele se mudou, assumiu o cargo com um salário muito superior e retomou as rédeas do próprio destino. Ele não se apressou em namorar. Precisava se reencontrar, descobrir quem era sem a sombra daquele casamento falido. Aos poucos, Georg voltou a sorrir, fez amigos, resgatou velhos hobbies. Voltou a tocar seu violão e a fazer trilhas nas montanhas do Pacífico. Sentia-se vivo e leve. Enquanto isso, Vanessa lutava para sobreviver. Sem carreira e sem nome, aceitou subempregos administrativos ganhando migalhas. Os amigos o sumiram. Ela tentou mudar de ares, mas a internet não esquece seu passado sempre vinha à tona. Adrian também amargou a derrota. Perdeu o contato com os filhos, que se envergonhavam do pai, e acabou vendendo seguros baratos por telefone, o único trabalho que o aceitou. 1 ano depois daquela noite decisiva, Georg jantava com novos colegas em Seattle quando o celular vibrou. Era uma mensagem de Vanessa. Ele quase deletou, mas a curiosidade venceu. Georg, sei que não quer falar comigo, mas preciso dizer que me arrependo amargamente. Destruí tudo por ego. Espero que esteja feliz. Você merece. Georg leu, releu e guardou o aparelho. Não respondeu. Não por rancor, mas porque não havia mais diálogo possível. O passado estava morto. Vanessa teria que carregar o peso de suas escolhas, assim como ele carregava a leveza das dele. As decisões de Georg o levaram ao topo. As de Vanessa a deixaram nos escombros que ela mesma criou. Georg voltou sua atenção para a mesa, riu de uma piada e brindou a vida. Ele já não pensava nela. A dor aguda havia sumido, dando lugar à paz de quem fez o certo e saiu fortalecido. Georg Mitchell deixou de ser o homem invisível dos bastidores. Agora, ele conhecia seu valor e não aceitava menos do que isso. E, no final, sua felicidade foi a melhor vingança de todas. Muito obrigado por acompanhar essa história até o fim. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos.
Até a próxima!